Fala, jovens, beleza? Ciência e religião. Um tema recorrente na nossa prova, principalmente quando ele vai associar a filosofia medieval, é de onde a filosofia medieval vai ser mais cobrada de vocês, e as noções, principalmente do Immanuel Kant, sobre transcendência e imanência, que é uma justificativa filosófica da existência de Deus, tá? Então, assim, a filosofia medieval, ela é moldada da mesma forma que a gente molda a estrutura da Idade Média, entre alta e baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, predominou entre os séculos 5 e 8. Vou deixar aqui também, desculpa, século 9. O modelo patrístico, porque foi feito pelos padres. Um modelo bem menos influenciado pelas relações da ciência que veio do mundo oriental. E a Baixa Idade Média, do século X, século XI ao XIV, a gente vai ter uma nova influência que a gente chama de escolástica. Então, na Baixa Idade Média é escolástica. Se caiu qualquer texto falando da escolástica, tu lembra logo da Baixa Idade Média, das relações da Baixa Idade Média. E se tu estiver falando da Alta Idade Média, é a patrística. Beleza? Nós temos dois grandes representantes, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino para a escolástica e Santo Agostinho para a patrística. A ideia da patrística, fortemente influenciado pelo teocentrismo cristão, ele tem uma proposta para nos explicar de onde vem a razão, para a gente associar qual é o nosso poder da ciência e para associarmos com a relação que a religião vai interferir. A ideia dele é de que nós nascemos sobre o fruto do pecado original. Então, até antes do pecado original, nós tínhamos um só ser. O ser humano era pleno, absoluto, mas com o pecado ele rompe em duas partes, corpo e alma. A alma é divina, intocável pelo homem, pura. E o corpo impuro, porque vai vir do corpo o erro, vai vir do corpo o pecado. O pecado é corpóreo, não da alma. A nossa alma continuará, portanto, podemos ser perdoados dos nossos pecados corpóreos para protegermos nossa alma. A natureza humana, na visão patrística, depois que pecou, ela nasce errada. Nós herdamos o pecado original. Então nós já nascemos pecaminosos e limitados na capacidade de desenvolver ciência. Por quê? Porque a verdadeira razão está na alma. A inteligência é advinda de Deus. A inteligência, a imaginação, todas estão presentes na alma. A inteligência é pura, a imaginação é pura. E como ela está presente na alma, que é inalcançável pela gente, ela está no estágio que a gente chama de consciência, cabendo ao homem, pela visão patrística, alcançar as limitações da verdade e da razão. A razão lhe dá verdades limitadas, que são incapazes de explicar sobre o mundo, enquanto nós temos as verdades da fé. As verdades da fé, elas são verdades puras, mas elas só são reveladas por Deus. A partir do momento que somente a verdade é revelada por Deus, nós temos a expressão popular, os mistérios da fé, que são aqueles que são explicados somente por uma revelação divina. O homem não consegue entendê-los, do mesmo jeito que nasce uma outra expressão muito típica na nossa sociedade, de forte influência cristã: errar é humano, porque a natureza humana, ela é fruto do erro. Então, do mesmo jeito que errar é humano, os mistérios são revelados por Deus. Então, está correto quem usa a expressão os mistérios da fé, estão corretos quem usa a expressão errar humano, pela visão filosófica da patrística, ok? Na escolástica, São Tomás de Aquino recebe fortes influências platônicas e principalmente aristotélicas. E Aristóteles, a gente já viu que ele é o filósofo metódico, sistemático e científico. Então a escolástica é marcada pelo crescimento do acesso da ciência, sem desfazer a percepção de fé, até porque Aristóteles também defende a metafísica,
que seria aquela área que é incapaz do ser humano alcançar pela razão. Somente a razão pura alcançaria. Então, se não conseguimos alcançar a razão, nós, na metafísica, nós vamos contemplar esse processo, tá? O tio Santo Tomás de Aquino divide a nossa capacidade científica e racional em 3 princípios básicos. O princípio da causa eficiente, a causa eficiente é que nós somos um ser necessário. Nós precisamos do outro. A relação com o outro é necessária. É uma causa que nos traz uma eficiência maior do ser. O princípio da finalidade, que é você como indivíduo. Qual é o seu papel, tá? O que você deve fazer como ser, o que você faz com o outro e as suas relações de ato e potência. Sendo o ato a capacidade de realizar algo e a potência a possibilidade de realização. Então ele separa a possibilidade de realização da própria realização. Ação e possibilidade. E nos diz, mais uma vez, que somos moldados por uma realidade sensorial. Portanto, nós somos moldados por aquilo que os sentidos nos traz. A partir do momento que somos moldados pelo que o sentido nos traz, nós temos a capacidade limitada de percepção de mundo. E ele coloca na escolástica que a ação sempre fica no sujeito. Ela não transcende, quer dizer, eu não transito, eu não envio, eu não transmito. Não tem transmissão. Então, a ação de conhecimento ou a ação de realização de uma razão, quando eu penso sobre algo e realizo, quando eu realizo ato, ok? Isso vai ficar em mim, isso muda ao sujeito. Isso não transita ao outro. O outro precisa agir para mudar também. Então nós não temos transcendência. Deus pode. Deus pode transmitir para alguém algo. Nós não. O que a gente consegue realizar, realizamos como indivíduo. Ok? O outro indivíduo também tem que realizar. O Giordano Bruno e o Galileu, que foram inclusive condenados pelo Tribunal da Inquisição, a gente sempre vê nas aulas de história a condenação de Giordano Bruno e o Galileu pelo Tribunal da Inquisição. E às vezes quer saber, professor, eu não entendo filosoficamente qual foi o questionamento que levou eles à condenação. Está aqui, ó. O Giordano Bruno vai falar da imanência da inteligência infinita do mundo. O universo, ele é ilimitado. Só que o universo ser ilimitado, nós temos um problema. Na Idade Média, nós colocávamos que o mundo estava posto, estava criado. Já aconteceu a criação do mundo. A partir do momento que o Giordano Bruno diz que a inteligência, ela é a capacidade de ser a infinitude, e o mundo é infinito por causa da capacidade de inteligência de se criar um novo mundo, os seres não estão organizados pela eternidade, eles vão sempre se reorganizar. Então é como se o mundo não estivesse criado, ele ainda está em processo de criação. Aí eu vou questionar o poder de criação de Deus. Eis aí a condenação de Giordano Bruno. Filosoficamente, ele questiona o mundo já estar pronto, o mundo já ter sido criado. Questionaríamos então todas as nossas relações de que o mundo foi feito em 6 dias, no 7º dia houve descanso. Nós vamos questionar a ideia de que Deus tem um poder onipotente, da onisciência, ele já fez, então o mundo já está aqui, tá? Então a gente, é como se ele tivesse principiado a ideia de evolução. Só que não evolução biológica ou evolução física, mas uma evolução imanente do mundo. O mundo continua caminhando para a sua infinitude. O Galileu, ele só aceita aquilo que a prática lógica matemática lhe explica. Então ele diz que aquilo que não pode ser medido ou quantificado não é real. Então isso pode ser levado para o questionamento de Deus. Apesar de que Galileu quantifica Deus, Deus é uno. Ele é monoteísta. O que ele estava questionando é sobre a questão dos corpos celestiais. Então ele queria medir os corpos celestiais, ele queria quantificar, e isso de novo levava em questionamento a ideia da criação do mundo posto, ok?
nós temos o tio Epicuro, que antes da Idade Média questionou a ideia da razão, da religião e, obviamente, os limites da ciência por uma percepção do mal. Segundo ele, existe uma pergunta que deve ser sempre feita. Se Deus é onipotente, benevolente, tudo sabe, tudo pode, por que que existe o mal? Ele questiona o porquê da existência do mal. Qual é a finalidade do mal? O mal age sobre o bem? Se o mal age sobre o bem, Deus sabe? E se sabe, permite por quê? Ou ele não tem controle, então ele não é onipotente, tá? E lógico que ele separa. Existem dois tipos de mal. Existe o mal físico ou natural, que é aquele que é controlado pelas forças de Deus, por um terremoto, um tsunami, tá certo? E existe o mal moral, aquele que é feito pela ação humana, né? Esse, mais uma vez, ele também levanta o questionamento, porque Deus teria criado o homem com a capacidade de realizar o mal por quê? Porque não controla ou porque deixar ele sob o controle? E o Leibniz trabalha com outra ideia de mal. Enquanto o Epicuro vai trabalhar o mal como algo mal mesmo, o Leibniz vai trabalhar só o mal faz parte do equilíbrio. Filósofo do século XVIII e XIX, muito influenciado pelas ideias das filosofias orientais de percepção religiosa, que trabalham com a ideia do equilíbrio, o yin, o yang. O bem e o mal fazem parte de um mesmo núcleo, tá? Só que o mal é a fragmentação da universalidade do bem. Então o bem é o bem maior. O bem é a ideia do universo. O bem é o todo e o mal é um fragmento dele. Só que é um fragmento que, para o Leibniz, é necessário. Esse mal necessário equilibra o papel do bem, tá? Só que eu tenho que manter em equilíbrio, tá certo? Mircea Eliade trabalha com a ideia de profano e sagrado. E ele vai dizer que se as pessoas não conseguirem distinguir as ações e as capacidades do que é ser profano e do que é ser sagrado, lembrando que profano é tudo aquilo que não tem capacidade de transformação, de formação de conduta, tá? De transcendência, ele não leva até o outro pessoa, ele não modifica o outro ser. O profano é aquilo que não se refere justamente à capacidade de realização do sagrado, tá? A religião é a ideia de ligar o profano com o sagrado. Quando eu ligo profano e sagrado, reze ligar, aí eu tenho o processo da religião. Eu estou ligando aquilo que não era de caráter espiritual e de transcendência a algo que é, por exemplo, uma pedra que se torna sagrada, uma cruz que se torna sagrada. A cruz inseparada é apenas um objeto, mas a partir do momento que ela passa por uma ressignificação, que é construída a sua relação, que ela passa por o que ele chama de hierofania, que são as ações do sagrado, ela passa a ser sagrada, ok? Aí nasce o princípio religioso. E o tio Kant, que vai justificar de forma extremamente metódica e bem conceitual o que é a capacidade de Deus, de onde vem a capacidade de Deus, para questionarmos até onde o limite humano chega. E essa capacidade vem de que somente Deus é capaz de realizar a transcendência, e a transcendência não é capaz de ser entendida pelo homem. Não existe experiência nem conhecimento humano suficiente que responda sobre as relações de transcendência. Porque a transcendência, ela leva ao outro, ela modifica o outro, e nós não conseguimos modificar o outro, nós modificamos a si. A modificação é interna, ela não é externalizada, tá? E a imanência... Ah, professor, mas agora eu fiquei numa dúvida. E se eu matar uma pessoa, eu não mudei ela? Não, não, não. Você tirou a vida dela, ela continua sendo ela. Na percepção filosófica, você não mudou a estrutura do ser. Mesmo que você tire os fragmentos dele, tá? Você está danificando algo que já era criado. Você não o criou de novo, tá? Lógico que esse levantamento do Kant, nunca que a gente ia pensar na capacidade que a ciência chegou hoje de construir prótese, de criar clonagem. Isso mexe com a percepção da criação de Deus. A clonagem, a criação de próteses, tá? Elas acabam criando uma capacidade de transcendência, porque eu mudo a estrutura do ser. E foi o ser humano quem realizou. Tá certo? Pela via da ciência. Por isso o choque entre a ciência e a clonagem. Por isso o choque entre a ciência e o mundo contemporâneo. Tá certo? Entre a religião e o mundo contemporâneo. A imanência é uma qualidade que está em você. Então Deus é imanente.
Eu não tenho como desfazê-lo. Além de que ele pode externalizar e você não, ele é imanente, ele é onipotente, ele tem isso. A onipotência, a onisciência, a onipresença é uma qualidade de Deus que não dá para ser excluída, não dá para se tirar. Tanto é que a gente pode justificar a imanência de forma racional, usando a ideia de que se Deus é o criador de todas as coisas, ao mesmo tempo, como ele cria as coisas, ele externalizou, então ele transcendeu. Aí ele se torna Deus quando ele transcende e é imanente. Ele se torna imanente porque como Deus criou tudo, tudo que Deus criou está nele. Não existe nada que não seja parte de Deus. Tudo que nós somos é fragmentos de Deus pela imanência, porque como Deus tudo criou, tudo que foi criado por Deus tem presença dele. Então eu tenho a presença de Deus como você, como todos os objetos, dentro da percepção filosófica. Ok? Beleza, característica que é exclusiva de Deus, a imanência e a transcendência. Massa? Até a próxima aula, moçada.